Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. É um momento assim ímpar, né? Um momento maravilhoso que Deus nos dá para nós estarmos aqui louvando, engrandecendo, magnificando ao seu poderoso nome, Ele que vive e reina para tudo sempre. Amém? É um tempo de bênção, um tempo de transformação que nós temos para adorar, para magnificar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que vive e reina para todo sempre. É o Senhor quem nos dá vida, é o Senhor quem nos protege, nos guarda, é o Senhor quem tem cuidado de nós. E nós só podemos agradecer a Ele pelas suas bênçãos, pela sua mão poderosa sobre nós. E nós temos a alegria da salvação em Cristo Jesus. Amém? Então, nós vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor. Também nós estaremos no momento de oração, clamando a Deus, colocando a nossa vida no altar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta tarde, Pai, maravilhosa na Tua presença, a qual o Senhor tem nos dado, tem nos, aleluia, amado, guardado, livrado de todo mal. É momento, Pai, de nós estarmos orando, clamando. É momento de nós estarmos, ó Pai, lendo a Tua palavra, Pai, tendo comunhão contigo. Então, muito obrigado, ó Deus, por esse momento. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua presença santa, pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Nós oramos, ó Pai, te pedindo a bênção, Senhor Deus, sobre as famílias, que o Teu cuidado permaneça, Senhor Deus, com a criança, com o adolescente, com o jovem, o adulto, o ancião, uma anciã. Que o Senhor venha, Senhor Deus, mover, Senhor Deus, diante de uma compaixão, Senhor Deus, para com os doentes, ó Pai, aqueles que estão, Senhor Deus, clamando a Ti com o coração dilacerado, Senhor Deus, falando contigo, Senhor Deus, que precisa, Senhor Deus, do Teu milagre, da Tua cura, do Teu sobrenatural. Então, visita, Pai, também aqueles, Senhor Deus, que têm pedido ao Senhor o pão cotidiano, Senhor Deus, tem clamado, Senhor, pelo soldo necessário, Senhor Deus, pelas responsabilidades mensais. Assim o Senhor venha, Senhor Deus, nos ajudar, nos guardar, livrar de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Deus é bom. Em todo tempo, Deus tem sido maravilhoso. Em todo tempo, Deus tem cuidado de nós. Em todo tempo, Deus tem feito as maravilhas sobre a minha vida, sobre a tua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que bênção nós estarmos aqui. Nós temos a alegria da salvação do Senhor e Ele tem operado, Ele tem magnificado, Ele tem feito das suas maravilhas sobre cada um. E nós só podemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer, em nome de Jesus. Amém? Então, que seja um tempo de bênção, um tempo de adoração, um tempo de busca, um tempo de entrega. Nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, estar aí colocando a nossa vida no altar do Senhor. Amém? Então, que seja bênção do Senhor para cada um de nós, em nome de Jesus. Aleluia. Que maravilha, né? Nós estarmos aqui colocando o nosso coração em Deus e falando com o Senhor a respeito de tudo que Ele tem aí para fazer conosco, né? Nós só podemos agradecer a Ele pelas suas bênçãos. Eu quero, junto com os meus amados irmãos, nós estarmos aí lendo a palavra do Senhor. Vamos até Apocalipse 1 e também 2. Eu quero contigo estar sendo uma bênção, né? Eu quero contigo estar aí colocando o nosso coração diante do Senhor. Apocalipse capítulo 1 e capítulo 2. Vai dizer assim: revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, aleluia, as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê
e os que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que venho com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimo por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve num livro e envia 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver o que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido aos pés de uma veste comprida, cingido pelo peito como um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés, como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vive, fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as coisas que são, e as coisas que depois hão de acontecer. E o mistério das 7 igrejas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas, são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Capítulo 2 de Apocalipse. Escreve a um anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Lerei novamente o versículo 2. Eu sei as tuas obras e os teus trabalhos,
e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Se não te arrependeres, tens, porém, isto que aborreces, as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Segunda carta à igreja de Esmirna. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve isso, diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, é a tribulação e a pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer receberá, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Terceira carta à igreja de Pérgamo. E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria, e se prostrassem. Assim diz, ou melhor dizendo, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Quarta carta à igreja de Tiatira. A um anjo da igreja que está em Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem o olho como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu grande amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência que tens, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, mas tenho contra ti que tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu, mas que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não arrependerem das suas obras
e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina, e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas que retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, aleluia, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neemias 3 e 4. Nós vamos para Neemias engrandecer o nome do Senhor. Neemias 3 e 4. Glórias a Deus. Maravilhoso és tu, Senhor, que tudo pode. Neemias 3 e 4. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram, e levantaram as suas portas até a torre de Meá. Consagraram até a torre de Ananel, e junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Enri, e a porta do peixe edificaram os filhos de Azená, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e com seus ferrolhos. E ao lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, e ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel, e ao seu lado reparou Zadok, filho de Baaná, e ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço de seu senhor. E a porta velha repararam na joiada, filho de Peséia, e Mesulão, filho de Besodias. Estes a emadeiraram e levantaram as portas com as suas fechaduras e seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, os gibeonitas, Jadom, Moronototita, homens de Gibeão e Mispa, que pertenciam ao domínio do governador daquém do Jordão. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Ararias, um dos ourives, e ao seu lado reparou Ananias, filho de um boticário, e fortificaram a Jerusalém até o muro largo. E ao lado reparou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumafe, e defronte da sua casa. E ao lado reparou Atos, filho de Asabinéias. E a outra porção reparou Malquias, filho de Arim, e Razube, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado
reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, e eles e suas filhas, a porta do vale reparou Anum, e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram e levantaram as portas com ferrolhos, e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados de muro, até a porta do monturo. E a porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e ferrolhos, e a porta da fonte reparou a Salum, filho de Cou-Oze, maioral do distrito de Mispa. Estes edificou e a cobriu, e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do viveiro de Selá, ao pé de jardim, aleluia, ao pé do jardim do rei, mesmo até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele edificou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade de Bet-Sur, até defronte dos sepulcros de Davi, até ao viveiro artificial e até a casa dos varões. Depois deles repararam os levitas Reum, filho de Bani, e o seu lado reparou Asabias, maioral da metade de Keila, no seu distrito. Depois dele repararam seus irmãos Bavai, filho de Anadade, maioral da outra meia parte de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra porção defronte da subida para a casa das armas à esquina. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zubai, ou melhor dizendo, filho de Zabai, outra metade desta a esquina, até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Azube, defronte da sua casa. Depois deles reparou Azarias, filho de Maasias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Enadad, outra porção, desde a casa de Azarias até a esquina, até ao canto. E Palau, filho de Uzias, reparou defronte da esquina e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele reparou Pedaias, filho de Poros, e os netineus que habitavam em Ofel, até defronte à porta das águas, para o oriente até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção defronte da torre grande e alta até o muro de Ofel. Desde a porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte à sua casa. Depois deles repararam Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa. E depois ele reparou Semaias, filho de Sacanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemaias, de Anum, filho
de Zalaf, o sexto, outra porção depois deles, reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua câmara. Depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos seus netineus, e mercadores defronte da porta de Mificade até a câmara do canto, e entre a câmara do canto e a porta do gado repararam os ourives e os mercadores. Amém? Glórias a Deus. Capítulo 4. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificava o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão a Xaluão num só dia, ou melhor dizendo, a Cabaluão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edificasse, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedras. Ouve o nosso Deus, aleluia, ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que sejam um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios e os amonitas e os asdoditas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as suas forças, e acarretadores e dos arrecatadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles, e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós, pelo que pus guardas nos lugares mais baixos por detrás do muro, e nos altos pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei e lancei-me, e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos e vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo o nosso inimigo, que já o sabíamos, sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia,
metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade tinha as mãos as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam cada um com uma mão e fazia a obra, na outra tinha as armas. E o edificar cada um trazia a sua espada cingida aos seus lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e o nosso, aleluia, nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali ajuntaremos convosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também, naquele tempo, disse ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um ia com as suas armas à água. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Deus esteja abençoando aí a minha amada irmã. Quero estar orando. Pai Santo, Pai querido, toma a tua filha nas tuas mãos, ó Pai. Opera, Senhor Deus, com teu Espírito Santo, ó Pai. Venha, Senhor Deus, com teu poder, ó Pai. E faça, Senhor Deus, milagres, Pai, sobre a vida da tua filha, derramando, Senhor Deus, da tua porção, do teu sobrenatural. Traz a cura sobre ela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero estar convidando os meus amados irmãos ao Salmo 101. Nós vamos estar no Salmo 101, fazendo menção desse salmo para honrar o nosso Deus. Amém? Salmo 101. Nós vamos aí buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Aleluia. Diz assim: cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, ou melhor dizendo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada me pagará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau, aquele que difama o seu próximo. Às escondidas eu o destruirei. Aquele que tem um olhar altivo e o coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. E o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos que praticam a iniquidade. Amém? Também no Salmo 102, Senhor, ouve a minha oração e chega a ti, aleluia, não escondas de mim o teu rosto,
no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até, aleluia, esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos se pegam à minha pele, em virtude do meu gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões, velo e sou como o pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo o dia e que contra mim se enfurecem, me amaldiçoam, pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua ira e da tua indignação. Pois tu me levantaste e me, aleluia, arremessaste. Os meus dias são como a sombra que declina e como a erva que vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua misericórdia de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de compadeceres dela, o tempo determinado já chegou, porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra, aleluia, a sua glória. Quando o Senhor edificar a Sião e na sua glória se manifestar e atender à oração do desamparado e não desprezar a sua oração, isto é, escreverá para a geração futura, e o povo que, aleluia, se criar, louvará o Senhor, porquanto olhará desde o alto do santuário, desde o céu, o Senhor observou a sua terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos de todos se congregarem e os reinos para servirem ao Senhor. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias tu, cujos anos alcançam todas as gerações, desde a antiguidade. Fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão. Como roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os teus filhos dos teus servos continuamente, e a sua descendência ficará firmada perante o Senhor. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro, Pai, clamando, Senhor Deus, a tua misericórdia, teu poder, a tua unção. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, dá, Senhor Deus, vitória, Senhor Deus, nessa situação, Senhor Deus, que tem se levantado contra os teus filhos, que eles venham, Pai, em nome de Jesus Cristo, aleluia, ser visitados, guardados pelo teu grande amor, pelo teu grande poder.
Assim, ó Deus, eu oro, eu clamo, te pedindo, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes, fazer, Senhor Deus, dos teus filhos mais que vencedores em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que assim que as consolações do Espírito Santo, que aleluia, a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja cada vez, aleluia, mais firme nas nossas vidas, que nós possamos esperá-lo para aquele grandioso dia estarmos com Ele na Jerusalém Celestial, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos.